Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marques Cruz e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito importante dentro das provas de desempenho didático, ou seja, você que está se preparando para se tornar um docente de instituto, universidade federal, você vai passar, querendo ou não, para poder se tornar um professor, você precisa passar pela etapa da prova de desempenho didático. E muitas vezes, quando você chega nessa etapa especificamente, você fica meio na dúvida, né? Sobre como ministrar essa aula. Porque é uma aula em que você não tem interação com os alunos. Então você muitas vezes fica com a dúvida sobre como prosseguir e como evitar que essa aula se torne uma palestra. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre quais as principais diferenças entre aula e palestra. Primeiramente, vocês vão compreender o que é uma aula. Quais são as principais diferenças que nós temos entre uma e outra? A aula, ela tem um currículo formal. Então, esse currículo formal, ele está inserido dentro de um programa institucional, educacional, que é muito estruturado, que tem objetivos de longo prazo e progressão sequencial. Quando a gente vai pensar nos objetivos pedagógicos, ele é totalmente diferente daquilo que nós temos dentro de uma palestra. A aula possui metas de aprendizagem claras, mensuráveis, alinhadas com competências e também habilidades específicas a serem desenvolvidas durante todo o processo. Outro ponto também muito importante é a verificação da aprendizagem, a verificação contínua, né? Então, nesse caso, há uma verificação sistemática do aprendizado, que pode ser através de exercícios, de provas, de atividades, que vão medir o progresso dos estudantes, que é algo que na palestra nós não teremos. Outro ponto também importante é a interação planejada. Lembrando, prova de desempenho didático, você não pode interagir com a banca, conversar. Normalmente a gente não tem esse momento, a não ser em provas que possuem aquela etapa pós-prova, que é a arguição. Não é o caso aqui do que nós estamos conversando. Então, dentro de uma aula, nós temos uma interação planejada. Na palestra, nós não vamos ter isso de forma tão forte. Então, há um diálogo constante entre professor e alunos, que há um espaço muito maior para a colocação de perguntas, respostas, discussões e também uma construção coletiva do aprendizado. Então, o que é uma palestra dentro dessa perspectiva, né? A palestra, a primeira característica dela que nós temos é que ela tem uma apresentação oral focada na transmissão de informações, ou seja, ela normalmente tem ali uma intenção muito mais especializada, muito mais técnica, muito mais do que uma aula em si. Ela ocorre em contextos não somente formais, né, mas normalmente não formais, que pode ser em eventos, conferências, seminários, encontros, uma igreja, coisas nesse sentido que são um tanto quanto diferentes daquilo que a gente tem em uma aula, especialmente aula tradicional, ênfase na disseminação de conteúdo, né? Então é um conteúdo muito atualizado também, sem processo de avaliação formal, ou seja, não vai passar uma prova depois de uma palestra, não é uma atividade, dever para casa. Você não vai encontrar isso numa palestra. E também a participação do público normalmente é muito mais limitada do que na aula. Na aula ela tem uma abertura maior para que os participantes eles tragam ali suas dúvidas, seus questionamentos durante o momento que está acontecendo, que basicamente tem uma maior liberdade de interrupção. Na palestra, às vezes, tem um momento final ali de 5, 10 minutos, a pessoa tem que colocar um nome numa lista e tal, até pela quantidade de pessoas, que normalmente é muito maior do que nós temos em sala de aula, então a gente tem essas principais diferenças. Quais são os contextos e propósitos, né? Eles são diferentes. O ambiente da aula é um contexto mais acadêmico, focado ali em algo mais escolar, ou seja, é mais formal do ponto de vista de conteúdo, é um conteúdo mais formal. Então, ele tem uma sequência planejada, ela é parte de um processo, ou seja, uma disciplina, ela está no meio de uma sequência de disciplinas que foram escolhidas para aquele semestre, para aquele ano, enquanto que as palestras, elas não seguem uma linha dessa forma, então é um ponto importante também. Outra coisa é o ambiente da palestra. Normalmente as palestras são realizadas em auditórios, grandes centros, e as aulas em uma sala mais tradicional, convencional, aquela sala de aula. Então são utilizadas as palestras em eventos culturais, profissionais, científicos, motivacionais, religiosos. Então, a palestra ela é muito mais pontual, muito mais isolada, enquanto que a aula ela tem uma sequência maior, porque a pessoa faz uma faculdade, tem aulas, e palestras seguem uma lógica diferente. O propósito fundamental é que a aula visa ensinar um determinado conteúdo mais técnico, e enquanto que a palestra ela pode inspirar, ela pode também informar, também instruir, mas o propósito final dela sempre é diferente daquele que nós temos, pelo menos na maioria das vezes é diferente daquele que nós temos dentro de uma aula, por causa da sua forma de abordagem, tá? Uma estrutura dinâmica, ou seja, a aula
ela tem um planejamento, né, que segue ali o roteiro, o plano de aula que você tem. Então ela tem o uso estratégico de alguns recursos didáticos, quadro, pincel, apagador, etc. A interação com a turma também é feita de uma determinada forma. Já na palestra a gente tem um discurso que é muito mais estruturado, ele tem ali um objetivo comunicativo um tanto quanto diferente. Normalmente essa palestra ela é expositiva, ela tem um tempo que normalmente também é mais curto do que o tempo de uma aula. Então a gente tem ali um foco muito mais em uma apresentação que segue a mesma linha. Então todos esses pontos, né, eles são diferentes. Até mesmo as palestras normalmente utilizam-se, não necessariamente, mas normalmente sim, se utilizam de recursos visuais mais acurados, mais impactantes, né? E o diferencial é que a aula pode incluir debates, exercícios práticos, a aula pode também culminar em trabalhos, em grupos, avaliações formais ou também informais, e a palestra ela vai se concentrar muito mais na exposição do conteúdo pelo palestrante. Ou seja, a palestra tem um enfoque diferenciado. Um exemplo prático aqui, vamos pensar aqui comigo, um exemplo prático. O professor de matemática está explicando algumas equações do segundo grau, aplicando os conceitos práticos no quadro, propondo problemas para resolução em duplas e corrigindo coletivamente. Isso aqui é uma aula, né? Nitidamente a gente consegue enxergar que isso aqui é uma aula. Agora, como seria uma palestra? Um especialista em tecnologia é convidado para falar sobre tendências da inteligência artificial no evento corporativo e ele apresenta cases, novidades de mercado. Pronto. Então aqui é muito mais o enfoque de uma palestra. Não quer dizer que seja proibido existir uma palestra que vai falar sobre equações de segundo grau ou então uma aula que fale sobre tendências da IA. Não quer dizer que esse tema é cativo de um ou do outro, mas é muito mais a concepção, a ideia da coisa, né? Aqui a gente tem que, essa da IA é muito mais focada de fato numa palestra, né? Então, interação e avaliação, a aula ela tem esse diálogo constante, como eu já havia falado, ela pode ser interrompida a qualquer momento, né? Na maioria dos professores permitem isso, que uma pessoa possa levantar a mão e ela possa tirar a sua dúvida ali em tempo real, enquanto que na palestra a gente tem que a pergunta ela é muito mais concentrada no final da apresentação, né? Que geralmente tem aquela sessão de Q&A, né? Questions and Answers, perguntas e respostas. Então não tem uma avaliação formal, assim, agora você vai ter que responder a determinadas questões e submeter em um sistema para ser avaliado, você vai ter uma pontuação e a partir daqui você vai ganhar um certificado ou não. Então, na palestra a gente não tem isso. O impacto de você não utilizar palestra na prova de desempenho didático. Você tem que entender que na prova de desempenho didático você não deve utilizar a metodologia de palestra. Deve ser uma aula, normalmente aula expositiva, tá? Então você precisa saber diferenciar a aula de palestra, porque isso é crucial para você poder planejar as estratégias que você vai utilizar na sua aula especificamente, ou seja, as estratégias de ensino eficazes para você poder demonstrar a sua competência pedagógica. Ou seja, não é chegar e agora eu vou ministrar a minha palestra porque não tem ninguém, não tem aluno, então eu vou ministrar no estilo palestra. Então você corre esse risco, tá? Então é importante você fazer algumas simulações. Então um ponto importante é você fazer uma identificação correta, ou seja, você dizer qual é o tipo de metodologia que você está utilizando, porque o edital vai dizer aula expositiva, metodologia ativa, isso, aquilo, outro. Então você precisa atentar ao edital, planejamento adequado, ou seja, baseado no que o edital vai trazer para você, você vai escolher essa metodologia, os recursos, como eu já falei, quadro, pincel, apagador, o computador, o data show, passador de slides, por aí, né? Então você vai pegar as possibilidades que sejam permitidas pelo seu edital. Alguns editais proíbem determinados recursos. É muito interessante que você verifique atentamente o que o seu edital fala. A execução precisa, para você demonstrar o domínio do conteúdo, é muito importante que você execute aquilo que está no seu plano de aula, né? E também um resultado positivo, que aí você vai pensar agora de que forma, né? Fazendo esses passos que a gente acabou de conversar aqui, você tem muito mais chance de não vacilar nesse ponto, de mudar a sua estratégia de aula para palestra. Não ministre palestra em prova de desempenho didático. Então, atenção, confundir os dois conceitos pode levar a falhas graves. Então, dica para a prova didática, identifique o objetivo, planeje adequadamente e prepare-se para interagir. Esse ponto 3 aqui é o que muita gente finda se perdendo porque não sabe, meu Deus, como eu vou interagir numa prova em que não há pessoas?
pessoas. Então, nesse momento, você faz as perguntas e você mesmo responde. Então, você vai fazer algumas perguntas retóricas, e você responde. Sem problema, na paz. Eu sei que muita gente não se sente bem com isso, mas é importante que você utilize essa ferramenta para que você demonstre que você tem uma preocupação e que você tem uma interação com essa turma, né? Pelo menos uma pseudoturma, porque aí você vai poder analisar esse feedback dos alunos, tá? E isso também ajuda muito você a engajar o seu público. Que público que não tem? Mesmo assim, você precisa engajar essa turma, pseudoturma, né? Para que a banca entenda como é o seu tipo de interação. Esse ponto também é muito importante. E por último, né, para você dominar, fazer diferença e brilhar na prova, busque ferramentas diferentes, busque trazer uma compreensão mais profunda, clareza e segurança na sua apresentação. Então, desejo a você sucesso na sua prova, que essas dicas de fato ajudem você. Valeu, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades e receber nossos próximos vídeos para que você fique muito atualizado. Valeu, tchau, tchau, até o próximo.